como que… Eu tava conversando esses dias, o Leandro Vieira tava aqui, e a gente tava falando também sobre filhos e teologia pros filhos, né? E eu tenho um de 3 anos. E aí, o Theo, ele, esses dias, primeira vez que ele foi chamar a atenção na escola. E aí chamou a gente. Só que foi muito engraçado, porque na hora deu… Aí lembrei dos meus pais, né? Tipo, indo na escola por causa de mim. E aí, quando eu tava lá, a professora falando, eu falei, cara… E aí, beleza. Aí chegou a noite, precisei conversar com ele. E aí, toda noite a gente faz uma oração. E eu, uma criança de 3 anos, logicamente que eu não vou conseguir aprofundar tanto, mas eu comecei a gradativamente colocar ou explicar o conceito de pecado pra ele. Que eu falei, você lembra quando a gente ora pro Papai do Céu todos os dias? Sim. Eu falei, então, o que você fez hoje, você entristeceu o coração do Papai do Céu. Então a gente precisa pedir perdão pro Papai do Céu. E aí foi interessante que ele falou, eu já pedi perdão pro papai e pra mamãe. Eu falei, isso, mas é que tem o Papai do Céu que você também ofendeu, você precisa pedir perdão pra ele. Eu falei, vamos orar? Vamos orar, logicamente, que eu tava pedagogicamente tentando cuidar do coração dele, colocá-lo dentro do coração dele, mas ficou essa incógnita dentro de mim. Como que você explicaria, ou como que você lida com a questão do pecado pro Davi? Como é que você conversa com ele sobre isso? Cara, a gente fala de pecado abertamente lá em casa, né? Claro, de novo, na linguagem da criança, mas a gente fala, olha, isso desagrada a Deus, isso vai contra a vontade de Deus, e isso é pecado. E a gente precisa se arrepender desses pecados, a gente precisa lutar para não cometê-los, né? Então, existe essa correção lidando com o pecado mesmo. Inclusive, um dia eu falei isso no Twitter, eu falei assim, olha, eu falei pro meu filho que era pecado tal coisa. E aí choveu de críticas, inclusive de cristãos. Nossa, você tá pressionando seu filho, você tá colocando um peso espiritual na vida dele, falando de pecado para uma criança. Não, cara, a gente precisa ensinar. Crianças são pecadores, né? E não há nenhum mal você falar sobre pecado quando você sabe também falar da graça de Deus, quando você apresenta o outro lado, Jesus Cristo, o Evangelho, o perdão, né? Então, nós pais somos ali um tipo de Cristo na vida dos nossos filhos. Então, quando eles pedem perdão para mim, né, eu preciso estender o perdão, a graça, a misericórdia na vida dele, porque é isso que Jesus Cristo faz. Eu preciso corrigi-lo, conversar, mas com graça, com perdão, com misericórdia, para que ele veja em mim, né, a figura de Jesus Cristo. Como Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, que meu filho imite a mim como eu imito a Cristo, e que ele conheça por meio da minha vida e da minha esposa a figura de Jesus, né? Então nós precisamos apresentar os dois lados para ele, né? E a gente fala de pecado com o Davi, a gente fala de pecado com a Esther, que é a que tem 3, quase 4 anos, né? E ele entende, as crianças entendem. A gente subestima muito as crianças, muito, né? Então meu filho, ele entende, às vezes alguém faz uma coisa e diz, papai, aquilo foi pecado, não foi que tal pessoa cometeu. E ele fala, papai pecou. E Deus exalta por meio das crianças, né? E é constrangedor, né? Então ele entende muita coisa. Crianças entendem pregações, às vezes a gente acha que as crianças não entendem pregações. Claro que elas não vão entender da forma que a gente entende, nem do mesmo nível, nem tudo. Mas eu tenho muitas histórias pra contar de vezes que eu deixei meu filho no culto e ele volta pra casa comentando alguma coisa que o pastor disse. Pregação de igreja, para adulto. E ele volta, pastor, o pastor falou aquilo lá. E eu, é mesmo, filho. Pastor, você lembrou? Eu lembrei. O pastor falou aquilo lá mesmo, verdade. A gente subestima muito crianças. Então, crianças aprendem. Às vezes a gente não faz catecismo com as crianças, ensino com as crianças, porque acha que elas não vão entender. Mas as crianças entendem muita coisa. Elas estão na fase de absorver, né? Fase de esponja, que a gente chama. Inclusive, a educação clássica chama da fase da gramática, né? Onde elas estão absorvendo vocabulário e informações. E a gente precisa aproveitar isso, para que eles entendam a Bíblia. Muito bom. Eu sempre fico pensando lá em casa, eu falo pra ela, né, que desde o início a gente ficava pensando em construir um ambiente de graça e de verdade. Então, sim, está perdoado, mas isso é pecado, isso é errado. Sim. A gente precisa lidar com isso. E uma coisa também que a gente sempre pensa muito em casa é o aspecto do relacionamento redentivo. Então a gente fez um combinado lá. Isso vai claramente absolver o Theo, né? A gente nunca faz uma crítica um ao outro se eu não estou disponível a auxiliar aquela pessoa dentro dessa dificuldade. Então, um exemplo, né? A Ellen vem falar comigo alguma coisa e aí ela fala, você errou nisso e eu estou disponível a te ajudar a vencer isso. Porque eu acho que fica, senão, uma guerra dentro de casa, nesse aspecto. Tipo, você não sei o que, não sei o que. Beleza, eu sei quais são as minhas áreas de fraqueza. Sim. Você sabe, né? Sua esposa sabe, minha esposa sabe. Mas a questão é, o que nós vamos fazer a partir disso? Então é sempre isso. E eu quero que o Theo cresça num ambiente muito como você falou. Isso que eu ia falar. Logicamente que você vai falar que a importância é muito importante, mas dentro da sua perspectiva, qual é a importância do ensino teológico para as crianças? Porque geralmente a gente tem o conceito de ensino teológico
E é que você tá num contexto batista, né? Nosso contexto mais carismático ali e tal. A gente percebe que quando você usa a palavra teologia, até mesmo num culto de domingo, a galera dá uma retraída, dá um susto, porque a palavra teologia ela vem carregada de diversos conceitos, na verdade, pré-conceitos que não dizem respeito a ela somente ali, mas, tipo assim, eles pensam algo acadêmico, algo mais enrijecido, e teologia é a vida comum da igreja, é o que corre nos corredores da igreja ali. E como que a gente lida, então, com a teologia para as crianças? Qual é a importância disso para você? Tipo, como que você senta com seus filhos e fala sobre teologia com eles? Cara, de novo, teologia molda as nossas vidas, né? Quão mais alto é o nosso propósito de vida, quão mais elevado ele é, no sentido de bondade, verdade, beleza, no sentido de propósito bom, mais nós desenvolvemos bons hábitos e mais nós florescemos as virtudes nas nossas vidas. E qual é o propósito mais elevado do que viver para a glória de Deus, do que conhecer o Senhor? Então, se eu tenho esse propósito, eu conheço a Deus, se eu tenho o propósito de viver para a glória dele, de obedecê-lo, de viver a missão dele aqui, isso vai me dar virtudes cristãs, valores cristãos, isso vai desenvolver a minha vida, o meu propósito. E com a criança não é diferente. É quando ela está sendo formada, é quando ela está entendendo quem ela é, o mundo que ela vive, o porquê que ela está aqui. Então nós precisamos apresentar as verdades de Deus, a beleza de Deus, a bondade de Deus, para que isso faça florescer nela, né, esse desejo pelo Senhor, né? Nós precisamos apresentar o Evangelho, nós precisamos fazer florescer as virtudes, os valores cristãos. Então, desde cedo é muito importante a gente ensinar isso. E nós vamos fazer isso, logicamente, na linguagem da criança, né? A gente não vai dar uma de teólogo acadêmico com as crianças, né? A gente não vai ler livros complicados com crianças. Por isso a importância de obras infantis que falem de teologia, que falem de teologia por meio das histórias, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Andrew Peterson. Ele escreveu uma série de histórias infantis, infantos juvenis, né? Que se chama a Saga Windfairy. Que a Pilgrim tem os audiobooks, né? A Trinitas publicou, foi traduzido para o português. E ele tem uma frase muito boa, que ele diz assim: você quer que uma criança conheça uma verdade? Fala a verdade para ela. Conta para ela essa verdade. Mas você quer que uma criança ame a verdade? Conta uma história para ela que tem essas verdades, né? C.S. Lewis defendia isso demais, Tolkien também defendia a mesma coisa. Lewis dizia que as histórias têm um poder didático muito grande, né? Então, quando você escreve histórias com teologia, histórias com valores, quando você escreve livros na linguagem da criança, você vai, desde cedo, falando sobre isso e desenvolvendo. E nós, pais e mães, família, avós, nós temos que estar envolvidos nisso. A igreja, os pastores, ministério infantil, nós precisamos estar envolvidos no discipulado das crianças desde cedo, com boa teologia. Boa teologia na linguagem delas, mas boa teologia. Quantos anos tem seus filhos? Meu mais velho tem 5, tá bem pertinho de fazer 6. E aí, as minhas 2 filhas, uma tem 3, a outra tem 1. Como é que chama o mais velho? É Davi. Davi.